Fala pessoal, meu nome é Salvino, esse aqui é o Arquitetando, estou aqui com o Tudo Lucas. bem, gente? Esse podcast foi criado para conectar, inspirar e gerar conhecimento em áreas muito importantes da nossa sociedade, que é a arquitetura e a engenharia. E hoje nós estamos aqui com o Rafael Bors, da Bors Arquitetura, que vai contar um pouquinho da sua história para gente. Rafa, obrigado pela tua presença, Seja muito bem. obrigado por estar aqui com a gente. E para começar, eu queria que você se apresentasse para nós, falasse quem que é o Rafael, como é que ele chegou na arquitetura e como que tá a vida hoje dentro desse universo. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, meninos. É muito legal de poder falar um pouquinho da experiência como profissional, nesse trilhamento que está acontecendo, né? E também falar um pouco do meu pessoal. Legal. Bom, eu comecei na arquitetura por acaso. Eu, eu queria ser médico. A intenção desde pequeno era ser biólogo, então eu gostava muito de animais, de plantas e minha intenção inteira sempre desde pequeno era ser biólogo. Aí na época de terceirão, acabou que eu fiz o teste vocacional e foi inclinado mais para a parte de medicina e também deu arquitetura. Eu coloquei para medicina e teatro, eu passei em teatro, obviamente medicina a gente não é tão gênio assim, e fiz 3 meses de teatro, percebi que eu não gostava daquilo, que era muita leitura, era muita exposição, e apesar de eu já ter feito peças de teatro na época e feito comerciais, eu fazia desde os 7 anos de idade, eu percebi que aquilo não era para mim, então voltei a estudar e falei: "Não, não vou para arquitetura", estudei para engenharia civil e, bom, caí na arquitetura. Mas assim, Então, eu acredito muito que os acasos, eles não vêm por acaso de fato. E e aí me encaixei dentro dessa área artística que eu gosto tanto. pô, que legal, legal. É. E Rafa, hoje os teus projetos, assim, eles estão muito associados com um termo que a gente já conversou nos bastidores aqui, que a gente desmistificou, que eu até quero que tu explique um pouquinho para nós, que é o tal do alto padrão, né. Como que tu entende que esse tipo de projeto faz sentido para ti hoje, para o teu escritório, por que que eles chegam para ti? Bom, no escritório a gente tem uma visão diferente, eu acho que de outros escritórios, em relação do que significa o alto padrão de fato, porque todo mundo fala que é alto padrão, só que acaba sendo um slogan, né, um marketing para uma venda de um prédio, para buscar mais cliente e afins. E pra gente o alto padrão, ele se dá em detalhes, ele se dá no mais tempo a pensar naquele projeto. Até brinco que para os meus clientes que cada projeto é como se fosse um vinho, então se a gente tenta tomar ele logo, ele não vai ter a maturação correta e não vai ter as notas corretas. Então, quanto mais tempo, infelizmente, melhor para o cliente, né. Às vezes não dá para entender isso, mas é melhor. Então eu vejo o alto padrão como, no nosso caso, como um quiet luxury. Não é como se fosse uma Ferrari, mas sim um Rolls Royce, por exemplo, que que não é algo que é tão midiático, mas sim ele tem os seus detalhes, tu abre a porta, vai ter ali um um guarda-chuva, umas coisas assim diferentes, bem pontuais. Eu entendo o alto padrão também como o luxo nos materiais. Então, nosso escritório gosta muito de trabalhar com materiais de verdade, materiais que sejam brasileiros o máximo possível, seja a própria arte, seja o tipo de pedra, o tipo de madeira, na própria na própria MDF, que sejam MDFs imitando, lâminas brasileiras. Isso tudo para gerar um pertencimento do próprio projeto no ambiente que a gente está. Então, eh, plantas exóticas a gente tenta evitar, mármore travertino nunca vai achar em um projeto meu, esse eu bato o pé mesmo. E dessa forma a gente vai criando o nosso próprio alto padrão. Legal, um ressignificado. É, total, né. Rafa, antes tu tinha comentado aí nos bastidores que tu curte muito essa questão das plantas, né, que tu tem um entendimento delas e tal, e tu acabou caindo um pouco nessa coisa do paisagismo. Eu queria saber como é que é o teu processo criativo quando você está escolhendo elas e como que você faz para ornar isso tudo no projeto? Perfeito, isso é uma pergunta muito boa, inclusive, Legal. porque no escritório a gente trabalha com as 3 áreas, de modo geral. Então, eu meu estágio de 3 anos e meio, quando estava na faculdade, foi só para casas, casas grandes, com Uhum. até 1.000 metros quadrados. Hã, acabei entrando em interiores
por um acaso, né, porque a gente foi desenvolvendo e pegando os clientes de forma muito natural. A parte administrativa acabei trabalhando também e a minha pós em patologia das edificações ajudou muito. E a parte de paisagismo é engraçado porque o eu gostar tanto de planta desde pequeno e aprender a todo ano trocar as flores na floreira junto com a minha mãe, aquilo fazia sentido para mim, sabe. No meu prédio, quando era pequeno, eu morava em Canas e tinha um pátio muito grande com árvores, e eu era uma das únicas crianças ali, porque o resto era todo mundo argentino. E então eu brincava muito, aproveitava muito aquele pátio, aquele verde. Então isso já foi se desenvolvendo aos poucos. Na faculdade, eu acabei aprendendo uma cadeira de paisagismo, que é a única que a gente tem, e no ano seguinte me convidaram para dar monitoria. Então eu acabei dando monitoria de 1 ano de paisagismo, e eu tive que entender de fato o que que era, por que fazer, como fazer, qual que era a diferença de um projeto. E é muito engraçado, porque tu vai fazer uma casa, tu vai fazer um apartamento de interiores, tu tem uma visão muito regrada das coisas, apesar dos pesares. Dimensão X, blá 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 blá, a cor, a parte mais artística é a questão da cor, das texturas, dos acabamentos, às vezes fazer um painel assim. Só que no paisagismo é diferente, tu tá trabalhando com algo vivo e é algo que tu vai fazer um escalonamento da paisagem. Então tu vai ter Exatamente. a visão é diferente. E quando tu começa a projetar, diferente do outro que é retilíneo, ele tem uma intenção mais formal, é algo totalmente artístico. Então é como se estivesse pintando um quadro, basicamente isso. Hum. E eu acho que isso que no começo, quando a gente começou dentro do escritório a trabalhar com esse tipo de projeto, isso que deu um boom e dizer: "Pô, isso é legal de fazer". Entendi. Só que as plantas, nesse caso, eles são elementos de projeto. Uhum. Eles não são nunca, eh, podem ser, claro, né, por exemplo, a figueira da Praça 15 é um elemento chave ali, mas, Normalmente eh, não. elas são elementos de projeto. Tu vai querer barrar um som, tu vai querer trazer o tato, as sensações no paisagismo é muito visceral, então, Mexe com o a questão da comer, o iluminação. cheirar, Uhum. o tocar, o sentir o fogo, o sentir a água, o barulho da água, o vento farfalhar pelos bambus. Então tu trabalha com todos os elementos ali, os 4 elementos, eles estão muito presentes. Então a visão desse tipo de projeto acaba sendo uma visão diferenciada. Com Uhum. certeza. E pra tu desenhar isso, quando tu olha por cima, é como se fosse uma tela. Então acaba sendo mais artístico do que uma criação retilínea. Uhum. Nós temos hoje arquitetos, inclusive o prêmio Nobel, digamos assim, de paisagismo, que é o Aslan, eh, não teve pelo Burle Marx, que é o nosso grande pai do paisagismo brasileiro e nível mundo também, mas temos escritórios que já ganharam esse prêmio, brasileiros. Poxa. Então, com essa visão de arte, mas também com um retilíneo, então tu vai transitando. Mas de modo geral, ele é um projeto um pouco mais artístico. Isso é Bom, bacana. que bacana. Poxa, legal. Ô Rafa, e pegando esse gancho, uma coisa que a gente percebeu nos teus projetos que faz muito sentido, é a forma como tu trabalha com as cores, com as texturas. Você até deu um briefingzinho aí inicial quando você estava se apresentando, mas eu queria que tu explorasse um pouquinho mais isso pra gente, porque de fato a gente viu coisas lá muito legais. A gente falou há pouco do sofá rosa, falou das cores e de como tu transforma isso para cada tipo de cliente e cada projeto, né? Não é uma coisa só de um projeto, é de personalizado mesmo, né? Isso. Eu gosto muito de ter cores, porque eu acho que sem cor já basta a vida. A maioria da cheguei no bege. A maioria dos arquitetos tem feito 50 tons de bege, depois de sair de uma época de 10 anos atrás, onde era tudo 50 tons de cinza. Então, assim, não é querer ser disruptivo, mas acaba sendo. Uhum. E eu sei que tem vários arquitetos que trabalham muito bem com a ideia de cores e entendem muito bem isso. A gente até deu o exemplo de um aqui que é muito conhecido dentro da capital e nível Brasil também. Mas no escritório a gente tenta ter 2 tipos de saturações diferentes. É como se a gente pegasse a tabela de cores e pigmentasse de branco, às vezes, deixando elas mais pastéis,
e de preto, deixando elas mais escuras, mais densas. Então, gosto muito de trabalhar com o verde, floresta, denso, o bordô, denso, cereja, mas também com o azul bebê, um rosa que seja extremamente claro, quase indo para um salmão, o amarelo puxando. Então, a gente tenta fazer esse jogo. A decisão das cores dentro do projeto acaba sendo engraçado, porque um pouco é pelos clientes gostarem de cor e já se identificarem com os projetos que eu acho que a gente faz. Mas eu sempre tento tematizar cada projeto, Legal. não colocar um nome genérico, como a gente vê também muito, né? Apartamento, sei lá, Oca. Mas aí tu vai ver, não tem nada a ver com Oca. Ou prédio, Vila Douro, não tem nada dourado dentro do negócio. A gente tenta pegar o nome, pegar a história e adentrar dentro disso, né? Então, se eu estou fazendo um prédio que é frente mar e que a intenção era trazer a areia do mar para dentro, eu vou trazer, seja num acabamento de parede, seja num porcelanato, que ele vai ter mais esse requinte. Qual que são as tonalidades do mar? Como a gente pode colocar ali dentro, Tem né? que ter coerência, né? Então, fazer um jogo das cores, dos azuis, para que tenha essa situação. O quadro ele vai ter que ter correlação na tonalidade de azul. Teve situações, esse específico que eu estou falando, a gente chamou até um artista catarinense para poder fazer conchas do mar, e foram acho que 6, não, foram mais, foram acho que umas 12 artes de aquarela que ele fez de conchas diferentes, com passe-patout azul marinho e moldura branca, e aí atrás de uma granilha bege imitando areia. Então, assim, a gente tenta sempre tematizar, e as cores elas vêm junto com essa tematicidade. E de onde tu trouxe isso? Isso tu se especializou? É teu? É particular? Eu acho que eu acho que acaba sendo um pouco meu, mas, como a gente passa muito tempo trabalhando, muito tempo com clientes, enfim, eh, se não for algo divertido, não tem graça. Então, é uma forma de a gente deixar divertido todo esse processo, sabe, não precisa ser algo maçante, então colocando um pouco de cor, um pouco de textura, vendo esses encaixes, faz muito sentido. E quando eu estava começando, eu acho que eram uns 2 anos depois de formado, eu recebi um convite de uma marcenaria que não existe mais, acho que mudaram de nome, enfim. Mas enfim, a gente tinha feito uns 2 projetos com eles, e eles tinham gostado muito da forma que a gente tinha de visão, e eles convidaram para eu ir para um workshop de cores, de uma arquiteta de Brasília, que veio para ministrar aqui. Então, logo que eu comecei o escritório, eu já tive uma intenção de cor muito definida, de coligações essa cor combina com essa daqui, as saturações, aonde olhar isso dentro de um filme, aonde olhar isso dentro de uma coisa. Eu acho que esse workshop também me ajudou a desenvolver essa visão mais colorida dos projetos. Poxa, que legal. Bacana, até porque existe todo um estudo de psicologia das cores, né, do que elas fazem e tal. Rafa, agora eu queria mudar um pouquinho de assunto aqui, porque eu fiquei sabendo que vocês foram premiados, né, com o Núcleo Top 100, né. Eu queria saber qual é a importância para o escritório desse tipo de reconhecimento. Então, eu nem consigo entender direito. As coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo e a gente vai, tipo, tudo bem, vamos lá. Que legal. Então, quando aconteceu no Top 100, foi bacana porque foi um projeto que a gente desenvolveu de uma forma rápida. Eu nunca tinha colocado esse projeto de fato nunca tinha colocado nenhum projeto em competições, então foi uma situação muito bacana, assim, de ter esse reconhecimento de tipo, pô, o que eu tô fazendo tem significância, sabe? E logo depois a gente teve também o troféu junto com o ID Club, que foi muito bacana também, de especificação. Então, eu me senti muito feliz, o escritório inteiro também deu um up em relação a isso. E esse ano a gente está com a mostra na Artefato. Mostra de 50 anos, a gente foi convidado dentro do ranking, então as coisas vão acontecendo e a gente só vai. Ok, ok. Respira fundo. Para mim, o importante é a gente conseguir entregar tudo o mais
rápido possível, com a melhor qualidade que tiver dentro do processo, né? E, e segue pro próximo, e segue pro próximo, e segue pro próximo. É uma Então, boa equação. então acaba que não dá muito tempo de a gente compilar as informações e falar, poxa, esse projeto que eu acabei de fazer ficou legal, né? Às vezes, agora eu tô começando a tirar as fotos, né? Mas às vezes eu olhava pra trás e eu falava, tipo, pô, eu podia ter mudado tal coisa, né? Nossa, eu não aguento mais olhar aquele sofá verde. Por que que eu deixei a cliente colocar aquele sofá verde? Ele é extremamente crítico. É, mas ainda continuo fazendo sofá verde. Assim. Ô, Rafa, então eu vou te fazer uma pergunta difícil agora. Por que que tu acha que isso acontece, mesmo estando nessa rotina de vamos pro próximo? Talvez venha da tua essência, da essência do escritório. De onde que vem isso? Eu realmente parei pra pensar isso aí algumas vezes, acho que nos últimos anos, assim, nesse ano, no ano passado, e entendeu? Eu sou muito grato ao universo, a tudo que permeia o universo, seja um Deus superior, seja a natureza. Sou só muito grato das coisas que vão acontecendo e tento abraçar o máximo possível. Eh, Claro que eu sou abençoado também pelos clientes que eu tenho. Tenho que falar, porque existem clientes que são pepinos, mas a gente acaba tendo clientes muito legais, onde que deixa tudo muito leve, e quanto mais a gente se sente feliz fazendo algo, mais aquilo sai legal, né? Seja numa comida, seja num projeto, seja no que for. Então, eu tento aproveitar o processo, e eu acho que isso acaba tendo frutos querendo ou não. É verdade. Rafa, um passarinho contou pra gente, Um passarinho? passarinho que canta, sabe? Que além desse dom criativo que tu também tem outros dons, né? A gente queria saber como é que você faz pra integrar, né, esse dom da música, que a gente ficou sabendo, e a gente ouviu, né, A sozinho. gente pesquisou também, a gente fez o dever de Nossa, casa. É, muito legal, a gente ouviu algumas das suas apresentações. Parabéns, cara. Muito Gênio legal mesmo. demais. Como é que você incorpora isso nos projetos? Ou não, né? Tem, tem. Bom, eu vejo que a arquitetura é um tipo de arte permeado por diversas artes. Então, eu amo cinema, eu adoro ver os enquadramentos do cinema, a paleta de cores que estão utilizando, a forma de atuação, a trilha sonora, tudo isso eu acho que a sétima arte faz de forma muito sensacional. Ah, a música, ela foi ocorrendo de maneira natural, eu acho. Eu queria fazer luta quando eu era mais novo e minha mãe falava: "Não, tu vai ficar com uma orelha horrível, você vai fazer". E aí Vamos cantar, é melhor. aí ela me colocou quando eu estava acho que na terceira série violão, só que, o violão era de palha de aço, então me machucava muito, eu Dá os parei. talo nos dedos. Eu fazia um colégio onde que a gente aprendia teoria musical, então eu aprendi flauta lá. E aí depois, quando eu estava, sei lá, com uns 14 anos, um amigo falou: "Vamos fazer aula de violão juntos, que aí eu pago menos", e aí aí eu falei: "Tá, pode ser. Não posso lutar mesmo, então vamos lá, vamos lá". E eu fiz aula de violão, eu era tão bom, tão bom, tão bom, que minha professora não deixava eu tocar. Ela falava: "Canta, meu filho, cadê ó". E aí eu Traz esse violão pra cá. é. E aí eu fui começando a cantar a partir disso, assim, foi tendo um showzinho de colégio e tal, isso aqui. No terceirão, eu participei de um grupo, que era um grupo de oratória junto com música, e eu estava muito nervoso, mas eu falei: "Eu vou". E era na época que estava tendo na Fox o Glee, então, basicamente, o que tinha dentro do colégio era um Glee para o final do ano fazer a formatura de fato. E bom, pela minha surpresa, eu ganhei o único solo da formatura, foi o meu, cantando Disney, que eu já Caramba. gostava, era Você Vai Sempre Estar no Meu Coração? Não, era do Hércules. Do Hércules. No momento de homenagem aos pais, que caiu umas bandeiras e tal. Olha. Naquele momento foi o que eu cantei para mais gente na vida. Eu acho que era de 3 a 5 mil pessoas, assim, porque Nossa. era numa época que o meu colégio tinha cada turma era 100 e tinha, sei lá, umas 7 turmas. Então era uma coisa bem bem grande. E eu me lembro que eu só sentia o meu tórax para cima. É uma sensação absurda. Depois Caraca. disso, como eu falei, eu comecei a fazer teatro, não encaixou.
mas quando as coisas acontecem, quando é para acontecer, o mundo vai puxando, né? E aí apareceram oportunidades. Essa é uma oportunidade quando eu estava saindo do estágio já, de fazer um coral dentro da Camerata Florianópolis. Eu não sabia, eu tinha que apresentar um rock em uma ópera, eu não sabia o que era ópera. 3 dias trancado dentro de um carro, aprendi Fígaro do Barbeiro de Sevilha, Olha Largo e só. Fatotto. Caramba. De forma bem horrível, eu cantei para eles sem saber quem era o maestro, sem saber quem era o dono, sem saber de nada. E eu fui o único que passou que não era da música. Então foi um momento de eu estudar mesmo música. De lá eu fiz esse ópera rock, que era o Frankenstein, na época que fez aniversário da. Acho que é centenário, não lembro. Da obra Frankenstein. E apareceram outras oportunidades para poder aprender e também apresentar óperas nisso. Aí na arquitetura vão olhando, vão descobrindo, vão chamando para algum showzinho que tem, já puxam eu para Uhum. cantar uma ou duas palhinhas. E te falo que me dava meio que pânico quando chamavam. Então eu sempre cantava as mesmas músicas porque estava ali na cabeça e ia. E dentro dos projetos, essa música acaba sendo parte do projeto. A gente não consegue fazer criação sem ter música. No começo, quando eu fazia os projetos de casa, de minha autoria, eu tinha uma playlist só de brasilidades. Eram músicas brasileiras de choro, mas assim, com qualidade excessiva, sabe? Não falando que não tenha qualidade um Caetano Veloso, que eu gosto muito de muitas músicas dele, mas não tão populares. Eram coisas um pouco mais Brasil com S no meio da mata, Uhum. enfim, tipo Barra Batuques, sabe? Uma coisa assim meio diferenciado. E hoje em dia, na criação, a gente continua dando sequência com trilhas musicais e tal. Então sempre tá no meio, né? Que legal. Em arte, eu gosto meio que de permear um pouco as coisas, né? Tanto de pegar a visão do cinema, de enquadramentos para dentro de painéis da arquitetura, ou e assim por diante. Então eu tento juntar essas artes para que faça sentido também. E traz muito diferencial pra obra, né? Bem legal. E tá aí um pouco da resposta da pergunta difícil, né? Ele não respondeu, mas agora ele tá respondendo. Tá. E inclusive, falando nisso, um outro passarinho também não é o mesmo, tá, É o Lucas? outro É outro passarinho, passarinho, são não, mas muitos passarinhos. ele contou também, a gente também pesquisou, que foi uma coisa, assim, muito legal que a gente viu, que é um trabalho que você faz, na ala de câncer de um hospital infantil, Hum. onde você se veste de super-herói e tudo mais, que é um trabalho, assim, magnífico. Quero, antes de mais nada, te parabenizar, né, porque a pessoa, dedicar esse tempo a fazer o bem a outra pessoa é de fato algo, assim, ímpar, né, Precisa ser dito. precisa ser dito. E o que que isso impactou na tua vida pessoal, profissional? A gente viu algumas fotos, vídeos lá, cara, de verdade, mais uma vez, parabéns, é muito legal e eu queria muito escutar isso de ti, até me arrepio inclusive. É, é algo assim transformador de vidas. A gente passa muito na vida sem olhar a essência das coisas. E eu comecei nisso de uma forma também aleatória. Eu tive um stalker por 3 anos, que foi bem traumático, e nisso a stalker fingia que tinha câncer e, enfim, eu criei uma aversão à doença, essa situação. Porque, não sei, eu comecei a desacreditar em tudo aquilo. E passaram-se uns 3 meses que eu não tinha mais contato nem nada com ela, porque foi uma situação muito, muito, muito ruim mesmo, assim, de ela sabia até o meu CNPJ, sabia onde que eu estava indo, com quem eu ia falar, era muito ruim, forjou a morte 2 vezes, e é bizarro de falar isso, parece uma grande piada, mas depois que eu me afastei de todo esse caos, consegui bloquear de tudo, de e-mails, de SMS, ah, Instagram 1, Instagram 2, WhatsApp de pessoas que eu não sabia quem era e afins. E eu passei uns 2, 3 meses nessa aversão a esse tipo de doença. E um belo dia eu olhei no Instagram uma conhecida, uma amiga de uma amiga,
vestida de princesa fazendo um trabalho no hospital infantil. Eu não tinha contato muito com ela, então eu acabei mandando mensagem. Alguma coisa me disse que eu precisava falar e eu sigo muito minha intuição. E aí, enfim, eu fui nessa situação, né. No primeiro dia foi algo terrível, eu tive uma grande crise de ansiedade, porque eu estava indo muito em hospital, em pronto-socorro e afins, assim, então eu já tinha um leve socorro a situações hospitalares. Por essa situação da stalker eu também não estava muito feliz de estar ali, mas eu sabia que era uma coisa para enfrentar. E durante a pandemia, o melhor amigo do meu irmão, o pai dele, ele era como se fosse um exemplo, sabe. Ele era médico pediatra, ele era meu médico pediatra. Ele adorava plantas, tinha todos os livros de plantas também. Então, ele era uma inspiração. E ele acabou falecendo na pandemia, e isso aconteceu logo após a pandemia. Então, eu me tratava no hospital infantil, e aquele momento era um momento muito difícil, porque eu não sabia se eu ia ter força para poder entrar de fato. Eu liguei para minha amiga, que trabalha comigo hoje, minha primeira estagiária inclusive, e eu falei: "Ju, eu acho que eu não consigo". E ela falou: "Tu consegue, tu vai dar tudo certo". E foi a primeira vez que o grupo de voluntariado ia ter a roupa do Homem-Aranha. Então eu sabia que se eu fosse chorar, ia estar debaixo da máscara. Bom, foram-se 3 anos dessa situação, onde eu aprendi muito, muito, tanto em hospital infantil, quanto em abrigos, quanto em comunidades. E cara, isso é transformador, a vida ela tem outro significado. Teve uma situação muito, assim, visceral que pra mim foi quebra de perspectiva de vida, foi quando eu entrei, eu acho que foi no meu primeiro ano. Eu entrei numa ala que não era de câncer, era uma ala qualquer, e aí ela: "Olha, Olavo, o Homem-Aranha", e aí eu: "Ah, oi, Olavo". Ela chegou do meu lado e falou, a mãe no caso, né, falou: "Olha, ele não consegue te olhar e ele não consegue te tocar, ele não consegue se mexer, mas ele te escuta". E aí, com a máscara do Homem-Aranha, é como se estivesse na frente de uma cortina de voal, usando óculos escuros. É bem ruim de enxergar mesmo. E aí eu cheguei perto e eu percebi que a criança tinha uma macrocefalia, ela não tinha pupila, os olhos eram revirados, e ela tinha a boca de lobo, que é a abertura do céu da boca, né. E aquilo me gerou um choque muito grande. Mas ao mesmo tempo, a mãe estava dando tanto amor pra ele, tanto amor, que naquele momento eu percebi o que que era amor de verdade. Eu acho que nada que ia acontecer na minha vida mais pra frente vai ser tão visceral quanto tudo que eu aprendi nessa situação. Ano passado, eu fazia parte de um tratamento de uma criança e a parte de oncologia, né, eu já tinha perdido outras 2 crianças e faz parte, porque quando a gente tá dentro, algumas pessoas são chamadas para poder fazer alguns trabalhos pontuais. E nesse menino especial, ele gostava muito de Homem-Aranha, e o setor de psicologia me chamou junto com o voluntariado para eu participar do tratamento. E bom, eu nunca sei do que as crianças têm câncer e quando a gente visita, e nunca sei nem as outras doenças, né, de fato, mas eu não sei de fato qual que ele tinha. E eu acho que é um bloqueio emocional, e eu não sabia nem qual era a diferença de uma químio para uma rádio. E eu comecei a participar do processo, então a químio que ele recebia era com as aranhas que eu jogava dentro do soro.
E aí tu vê uma criança de, sei lá, 6 anos olhar e falar: "Ah, Homem-Aranha, eu consegui, agora eu acho que eu tô ficando mais forte. Tu falou que ia ter uma dorzinha e tá vindo a dorzinha, eu tô sentindo a dorzinha. Então as aranhas estão entrando", e aí tu olhar e tu ver o tratamento disso. E diversas coisas, tipo, a comida que ele comia era porque era receita minha, até o ponto que, infelizmente, não tinha mais jeito, virou paliativo, e a gente acabou perdendo ele faz 1 ano. 1 ano agora e algumas semanas. Eh, é difícil, é difícil. É muito difícil e realmente não é para todo mundo passar por essas situações. Hoje eu tô num momento de pausa. Eu comecei há, algumas semanas, umas 3 semanas, que realmente eu precisava de uma pausa em relação a isso. Mas nunca um adeus, é sempre um Até um logo. momento de até logo. Mas respondendo, é transformador tu saber que o teu sorriso e a tua forma lúdica de se apresentar fazem diferença numa criança e na vida dos pais, de ver muitos pais felizes, às vezes é um bebezinho, mas feliz por estar ali olhando a princesa, o super-herói favorito, de tu poder participar do crescimento de crianças que não têm um apoio mais do pai, da mãe, do tio, da avó, e que estão ali por motivos de diversos tipos de abusos possíveis e imagináveis. E tu vê o crescimento delas como pessoas, mas também como seres humanos, assim, de ver que eles estão se desenvolvendo e sendo pessoas legais no mundo. Então, é transformador, é transformador. Eu falo que eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois. E muitos meus amigos basais, né, assim, amigos de colégio, assim, a gente acaba não tendo tanta conexão mais, porque a experiência que é vivida tanto no trabalho quanto em próprias situações como o voluntariado, eles te distanciam até da tua própria idade, porque tu acaba tendo uma vivência que muitos não vão ter naquele momento e talvez nem tenham. E eu acho que isso que faz muito da minha personalidade de hoje. Legal. Às vezes na correria do dia a dia, entre projetos, né, Rafa, a gente entra num ciclo vicioso de, né, de correr atrás das coisas e de trabalho, Sim. que a gente esquece de dar atenção para isso, né. Então, lá atrás você comentou que o teu primeiro intuito era fazer medicina. Mesmo fazendo arquitetura, tu tá entregando hoje, para essas crianças um trabalho muito legal, contribuindo com a medicina, né. Então, achei que isso fez muito sentido aqui para estar escrevendo e já fui repetitivo, redundante, mas parabéns mais uma vez, É. de fato inspirador. E o mais irônico de tudo é que eu queria fazer medicina para ser pediatra. Ah, olha Nossa, só. porque eu via, eh, esse meu tio, né, vamos dizer assim, como uma inspiração e, enfim, nada na vida é por acaso, nenhum encontro é por acaso, nenhum momento ruim que você passou na vida vai ser por acaso, é para o teu aprendizado, é para você ser uma pessoa melhor. E todas as informações elas estão pairando ali. De eu pequeno querer ser biólogo, de entender de planta, de ter essa sensibilidade e trabalhar hoje com isso, é de eu querer ter feito medicina e estar trabalhando com isso, é de eu largar a parte de música e ser dragado de novo para dentro. E até é irônico, porque eu estava pesquisando ontem um pouco mais sobre o meu sobrenome, que não é um sobrenome muito comum. E ah, o Bor Borer, no caso, né, que o meu é Bors, mas o verbo borer é perfurar, que sempre é dado para alguma situação, né, nos sobrenomes alemães. E eram de pessoas que trabalhavam em construção naval, em encaixes, em marcenarias, e também pode ter
o início como do Bor, B-O-R só, que do eslavo, porque meus descendentes vieram da Pomerânia, que era meio Polônia, meio Alemanha, no Mar Báltico. Então o RZ é eslavo, então é como se fosse o perfurador, só que com influência eslava, mas também o BOR só para o povo eslavo naquela época significa floresta. Então, Tá. ironicamente, eu não sei de como surgiu o sobrenome e tal, mas alguma coisa tem, porque eu tô ligado com as duas situações e tudo acaba tendo uma interligação, se tu parar Legal. pra ver. Legal. Que Tá ba no DNA. Tá no DNA. Rafa, a gente vai mudar um pouquinho agora o clima. A pergunta aqui pra gente dar uma virada aqui para outro lugar. A gente está vivendo um momento agora de novas tecnologias, né? in- Inteligência artificial, né? A gente um tempo atrás falava de internet das coisas e tal, né? Olhando para esse futuro, Rafa, eh, quais são os maiores desafios que você acredita que a arquitetura no Brasil vai enfrentar? Ou, né, se essas ferramentas vêm para ajudar, como é que é a tua visão em relação a esse futuro? Bom, quando começou a falar sobre inteligência artificial, primeiro que o burburinho dentro do próprio meio era: "Meu Deus do céu, mas como assim? Acabou", e meu Deus, alguns meses, eu acho que pode-se dizer isso, porque não chega nem a ser ano, né, É? a gente percebe que não, que é uma ferramenta que auxilia, eh, é tudo algo para aprender de fato, né, porque eu falo pelo nosso escritório, tá começando a usar um pouco, mas não tanto. Mas eu acredito que mais como um suporte técnico para principalmente questões de imagens. Uhum. Então, em vez de você demorar horas renderizando, você pode fazer uma renderização básica e tu ter uma utilização, de um nano banana para poder auxiliar na finalização dessa renderização. Isso acaba sendo um suporte a mais, né. Também na parte de contratos, de fazer revisões, falar da forma correta. Eu sei que muitos profissionais estão utilizando até para colocar, o que que eu escrevo nessa foto aqui para o Instagram. Eu Legal. acabo não utilizando isso, mas eu sei que é de comum, né, Uhum. esse uso. E eu acho que vem para auxiliar como uma nova ferramenta. Não tem como ser uma ferramenta, eh, única e indivisível, ser aquela Uhum. coisa que o divisor de águas, eu acho que não. A gente tentou até fazer modificações da própria imagem, de modificação de piso e tal, e nos softwares, falados, e talvez seja por uma falta de experiência ou um desenvolvimento que iria acontecer ainda na IA, mas a gente não conseguiu ter utilização. O refino técnico ainda não tá, né, Não 100%. tá nisso. Ele vai servir como um apoio profissional, assim, principalmente na questão de imagens. Tem muitos profissionais agora iniciando a parte de vídeos, mais realistas junto com o IA, então eu acredito que venha só com essa ferramenta. Ah, que legal. E a gente estava até falando agora há pouco de relações humanas, né, então e tudo isso que a gente escutou do Rafa aqui, né, a questão Faz da sentido. arquitetura, do sobrenome, de onde vem, da música, do trabalho no hospital. Eu acho que isso, por mais que a gente, né, chegue em ferramentas maravilhosas e efetivas, eu acho que esse olhar, né, mais humano do negócio, eu acho que ele não se perde, né, 100%. não a gente não isso não foge, né. É. O Rafa, e até dentro disso que eu estava falando aqui, deixa eu te contextualizar um pouquinho, um dos objetivos do Arquitetando é levar para os novos estudantes de arquitetura, os novos arquitetos do mercado, mensagens que estimulem e que inspirem eles a seguir esse caminho da arquitetura e tudo mais, e eu acho que esse episódio especificamente seria Nossa, um pecado se a gente não pedisse uma mensagem pro Rafael, assim, que Nesse pudesse sentido, é. inspirar essas pessoas a galgarem esse caminho aí e principalmente, né, transformar projetos, pessoas e o mundo ao redor como você está fazendo isso hoje. Então vou te passar essa responsabilidade, Rafa. Deixa uma mensagem aí pra gente, por favor, se não bom, eu acredito que primeiro de tudo tem que ter humildade, né, e entender o seu local e o seu momento. Você vai aprender muito durante o tempo e quando você achar que sabe de tudo, você não sabe. Então, faça o que você gosta. Primeiro de tudo, ame o que você gosta.
Se você não amar o que você gosta, assim, às vezes tu fica de saco cheio, mas tu tem que minimamente gostar. Sim. E tem essa humildade para aprender cada vez mais. Não ache que o projeto X é o projeto da sua vida. Vão existir muitos projetos e às vezes não são projetos de papel, são projetos de carne e osso, são projetos de sensações, de experiências. Então, se dedique, coloque um pouco de você dentro daquilo que você faz. O cliente tem que gostar, tem que entender o cliente, mas também tem que entender um pouquinho, tem que ter uma personalidade tua ali dentro. Mas antes de tudo, acho que humildade em relação ao saber. Aprenda. Aprenda, aprenda, aprenda. E quanto mais tu aprender, mais tu vai se desenvolver. Pedir pro Rafa deixar, os contatos, dizer como que faz para contratar o Rafa hoje, acho que é bem importante, né. Qual que é o canal principal para te acessar, se é pelo teu Instagram, se é algum telefone específico. Claro que depois a gente deixa nas legendas, mas eu acho que é legal você fazer esse pitchzinho agora. A gente realmente acaba pegando clientes que sejam já conhecido de conhecido e vai dando essa situação, mas sempre que possível eu tô olhando no Instagram, então se seguirem lá, @borzark e mandarem uma mensagem, vai ser mais que um prazer de poder responder e quem sabe a gente ter novas parcerias, novos projetos. O telefone acaba sendo telefone pessoal, não só do escritório, né, mas acaba sendo pessoal, então, de modo geral, os novos clientes acabam buscando já, eh, por meios que já são conhecidos, né, por projetos já conhecidos. Então a gente deixa assim pelo Instagram que fica Legal. mais fácil. Legal. Lucas, e conta pra gente como é que tem que fazer aí pra assistir mais episódios como esse. Vocês estão vendo a qualidade do arquitetando, né? Estão vendo a qualidade dos nossos convidados, as pessoas maravilhosas que estão vindo aqui sentar nessa mesa. Então, para quem quer continuar assistindo esse tipo de conteúdo, tem que seguir a gente no Instagram e, óbvio, se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Rafa, muito obrigado pela tua presença, a gente obrigado. fica muito feliz por ter escutado essa história, e Excelente. agora nos bastidores vamos continuar mais um pouquinho. Mais um Vamos? pouquinho. Aham. Obrigado, eu acho que uma experiência como essa é muito importante também para a gente poder olhar o momento que a gente está como profissional e também, no caso, como ser humano. Legal. Então, queria agradecer muito por essa oportunidade de ter com vocês. Obrigado. Gente, falamos hoje com o Rafael Bors. Segue nós aí pro próximo episódio. Valeu. Até mais.